Bradesco, entre nós você vem primeiro. Olá, boa noite. Boa noite. Moradores que se recusavam a abandonar as casas foram retirados da área onde uma mina corre o risco de desabar em Maceió. Novos tremores foram registrados na região. De acordo com a Defesa Civil de Alagoas, um desastre pode acontecer a qualquer momento. O solo afundou quase 2 metros em 3 dias. As imagens captadas neste sábado pelo jornalismo da Record mostram que rachaduras se espalham na área onde fica a mina 18, em Maceió. Antes, as fissuras se concentravam ao redor da caverna. A água da Lagoa Mundaú também começa a vazar pela área rachada. Foi neste ponto onde os equipamentos da Defesa Civil capturaram movimentações no subsolo. 2 novos tremores de terra foram registrados, o último na madrugada deste sábado, com 0,89 de magnitude, numa escala que vai até 10. O tremor foi a cerca de 300 metros de profundidade, 30 metros mais raso que o outro abalo sentido ontem, com 0,39 de magnitude a 330 metros. A gente chega à conclusão de que o estado de alerta deve continuar de alerta máximo. A cavidade está com um comportamento que pode ser interpretado que ela deve vir colapsar o seu teto, né, ou a poucas horas ou a poucos dias. Os sinais cada vez maiores de um colapso do solo na região da mina fez com que a Defesa Civil voltasse a regiões esvaziadas para fazer uma nova vistoria. Foi uma grande operação da Polícia Judicial com técnicos. Eles vieram em busca de pessoas que insistem em ficar nas áreas isoladas. A Braskem emitiu uma nota afirmando que 100% da área considerada de risco pela Defesa Civil está desocupada e que moradores de 23 imóveis que ainda resistiam em permanecer nessa área foram realocados. A petroquímica também destacou que o processo de acomodação do solo segue concentrado na área da mina 18 e tem 2 cenários: uma acomodação gradual até a estabilização da mina ou uma acomodação abrupta, ou seja, um colapso. O Ministério Público do Trabalho em Alagoas deu um prazo de 5 dias para que a mineradora Braskem apresente planos de gerenciamento de risco, de monitoramento, de emergência e também de retirada da área afetada pelo colapso da mina. Esses planos devem ser apresentados até a quarta-feira. Na próxima audiência, a Braskem também deve levar profissionais que atuaram na operação de preenchimento das minas para esclarecimentos técnicos. Enquanto isso, a Prefeitura de Maceió conta com pesquisadores de fora do Brasil para dar apoio à operação. Nós vamos ter uma reunião agora com o Instituto Alemão, que vai estar, nós oficiamos o Instituto, eles estão de prontidão para nos ajudar. Informações dos últimos boletins dão conta que a velocidade e a intensidade do afundamento diminuíram. Nós chegamos ao pico aí de 5 centímetros por hora. Estamos com pouco menos de 1 centímetro por hora e essa intensidade e velocidade, ela indica uma diminuição desse afundamento. A Defesa Civil de Maceió monitora a área da mina neste momento. O nosso colega Lúcio Sturmi está no local e atualiza as informações ao vivo de Maceió. Olá, Lúcio, boa noite. Boa noite, Cris. Boa noite, Celso. Nós falamos aqui do mirante do bairro do Bebedouro, em Maceió, que fica ao lado da área interditada por risco de desabamento da mina. Só para vocês terem uma ideia aqui do local, aqui atrás de mim está a Lagoa de Mundaú, um ponto turístico de Maceió. Ali na frente, aquelas luzes são do centro da cidade, da orla da capital. E aquela luz mais forte ali abaixo, né, na beira da lagoa, é ali que a região que está sendo monitorada 24 horas por dia pela Defesa Civil é a mina 18 da Braskem, o epicentro do problema. Toda a área ao redor está isolada, inclusive uma parte da lagoa. Agora há pouco nós rodamos pelo bairro e o local parece uma região fantasma. São dezenas de casas isoladas por tapumes e parte delas já está assim há mais de 4 anos, quando começaram a aparecer as primeiras rachaduras e o solo do bairro começou a afundar. Nessa última semana foram os tremores de terra que fizeram a Defesa Civil ampliar a área de risco ao redor dessa região. Veja agora outras notícias deste sábado.
Segundo dia sem trégua entre Israel e Hamas preocupa familiares de reféns que seguem na faixa de Gaza. Em Dubai, Lula houve protestos contra o uso de combustíveis fósseis e confirma a entrada do Brasil em grupo que reúne maiores produtores de petróleo do mundo. Presidente da França, Emmanuel Macron, diz ser contra acordo entre Mercosul e União Europeia. Terremoto atinge as Filipinas e causa alerta de tsunami. Aqui no Brasil, nossos repórteres mostram como evitar contaminação por alimentos neste período de altas temperaturas. E como criminosos usam a inteligência artificial para aplicar uma nova modalidade de golpe. Oferecimento: Bradesco. Empréstimo na hora em 3 cliques é fácil. Uma pesquisa sobre as finanças dos brasileiros descobriu que um hábito antigo continua comum: guardar dinheiro em casa. Para uma emergência, para deixar as contas em dia ou planejar o futuro, tem gente que prefere ter sempre disponível o dinheiro vivo. E em vez de guardar as economias no banco, a opção de muitos brasileiros é manter as notas dentro de casa. Eu tenho esse costume, assim, para despesas pequenas, eu não uso aplicativo na rua. Quando sobra, a gente guarda. Coloca um pouquinho em casa, na medida possível. Ter sempre uma quantia de dinheiro guardada em casa é um costume adotado por mais da metade das pessoas entrevistadas em uma pesquisa sobre os hábitos financeiros da população. O levantamento ainda aponta que quase 30% dos brasileiros preferem usar dinheiro em espécie como forma de pagamento. Nas classes C, D e E, esse número sobe para 32%. No Nordeste, o índice chega a 40%. Para a pesquisadora, o dinheiro vivo dá ao consumidor a garantia de que a compra será realizada, mesmo que aconteça uma falha de conexão com a internet. E não só. O pagamento em dinheiro em espécie, ele representa autonomia, ele representa a autonomia da população, ele representa desconto. Então, as pessoas querem ter essa autonomia de poder controlar suas finanças, né, de poder administrar. Aos endividados é uma questão de administrar qual conta vai pagar. A pesquisa também revela um receio dos brasileiros em relação a crimes digitais. 65% das pessoas ouvidas afirmam ter muito medo de ter o celular furtado ou roubado e o dinheiro da conta transferido para criminosos. Justamente para se proteger, essa funcionária pública, que já foi assaltada no centro de São Paulo e prefere não mostrar o rosto, passou a ter 2 celulares. Eu tenho o meu que eu ando no dia a dia, né? E tenho esse que fica na minha casa, que é onde eu pago minhas contas, água, luz, telefone, condomínio que eu tenho, né? E é tudo através do aplicativo, mas eu faço na minha casa, eu não faço nada na rua. O aparelho celular, ele representa uma vulnerabilidade de alguma forma para a população. Quando a pessoa acessa as suas finanças, ela pode acessar a poupança da sua vida inteira, pode acessar o crédito que você nunca usou e já a carteira você tem mais controle. Criminosos estão usando a inteligência artificial para clonar vozes e enganar vítimas em fraudes por telefone. Em São Paulo, a Polícia Científica tem realizado uma força-tarefa para combater esse tipo de crime. Assim que atendeu o telefone, a idosa de 77 anos acreditou que o sobrinho era quem estava do outro lado da linha. Mas, na verdade, era um criminoso que enganou a aposentada com um pedido de R$3 mil emprestados para pagar um mecânico. Ela acreditou e fez a transferência. Eu reconheci logo que era ele, que ele tinha sotaque carioca. Foi onde eu caí, ele contou a história do carro dele que tinha quebrado. Fraudes como essa têm sido cada vez mais frequentes. E a polícia está de olho agora em uma nova modalidade utilizada pelos criminosos. O uso de ferramentas de inteligência artificial para clonar vozes reais e enganar as vítimas com mais facilidade. Antigamente eram necessários vários minutos para que se conseguisse de forma crível, né, imitar a voz de alguém. Hoje não. Hoje você entra em aplicativos que conseguem com 30, 40 segundos emular a voz de um ser humano
com uma credibilidade bastante alta. A tecnologia que pode ser usada para o crime também é a que pode combatê-lo. Em São Paulo, a polícia científica já consegue identificar, com o uso de softwares, se uma voz é mesmo real ou não. Mas, diante de um criminoso do outro lado da linha, com uma voz quase idêntica de um familiar querido, o alerta é ficar atento para não ser enganado. Primeiro, tentar manter a calma e conversar, dialogar com o interlocutor. Escuta, mas você está onde? Tentar obter alguma informação para saber se há uma incoerência ou não com relação ao ente querido dela. Uma menina de 14 anos foi morta hoje à tarde ao ser atingida por uma bala perdida no Rio de Janeiro. Um suspeito foi preso. Segundo vizinhos, Milene Isabelle conversava com uma tia quando foi atingida por uma bala perdida em um tiroteio entre milicianos e traficantes pela disputa do controle da região de Nova Aurora, em Belford Roxo, na Baixada Fluminense. A PM informou que, quando chegou ao local, já se deparou com um confronto entre grupos rivais. A adolescente ainda foi levada para o Hospital Municipal da cidade, mas chegou sem vida. A família da jovem prestou depoimento, mas não quis gravar entrevista. Segundo o Instituto Fogo Cruzado, somente neste ano, 41 adolescentes foram baleados na região metropolitana do Rio. 21 morreram. Um suspeito acabou preso e uma arma foi apreendida. A investigação vai ser feita pela Divisão de Homicídios da Baixada Fluminense. A Polícia Rodoviária Federal registrou mais de 4.000 apreensões de produtos contrabandeados em todo o país este ano. Só em Goiás foram apreendidos 42 milhões de reais em mercadorias. A maioria, cigarros e celulares. Foi no para-choque de um carro que a Polícia Rodoviária Federal encontrou mais de 200 celulares de última geração durante uma abordagem na BR-153, em Tumbiara, no sul de Goiás. A carga foi avaliada em 2,5 milhões de reais. Já este outro veículo estava lotado de cigarros do Paraguai. Em outro, cosméticos importados. De acordo com a Receita Federal, em Goiás, de janeiro a outubro deste ano, foram apreendidos 42 milhões de reais em produtos contrabandeados, mais de 3 vezes o número de apreensões do mesmo período do ano passado. Essas cargas contrabandeadas ou desse caminho acabam abastecendo aqui o estado de Goiás e daqui, como um depósito, como um entreposto, elas acabam sendo enviadas para o norte, para o nordeste e para todo o país. Segundo dados da Polícia Rodoviária Federal, em todo o Brasil, os produtos mais contrabandeados são roupas, cosméticos e aparelhos eletrônicos. Foram mais de 4.000 apreensões só neste ano. Aqui em Goiás, os maiores flagrantes de irregularidade estão relacionados a cigarros e celulares. Produtos contrabandeados não pagam impostos, nem oferecem garantia de procedência. Neste galpão estão guardadas cerca de 2 toneladas de brinquedos chineses que não passaram pelo controle de qualidade e seriam vendidos no comércio popular. Quem é flagrado fazendo o transporte desse tipo de mercadoria pode ter o veículo confiscado e pegar até 5 anos de prisão. A legislação prevê que ela automaticamente perde as mercadorias. Se estiver transportando em veículo, esse veículo estará sujeito também à pena de perdimento. E, além disso, ela tem que responder também pelos ilícitos aduaneiros que ela comete. Em Dubai, o presidente Lula disse que o Brasil vai integrar a OPEP+, que reúne um número maior de produtores de petróleo do mundo, com um grande objetivo: alertar os países para que reduzam o uso de combustíveis fósseis. O presidente Lula começou o dia participando de um encontro com brasileiros em Dubai, entre eles ambientalistas, que protestaram contra os combustíveis fósseis. Em resposta, durante o discurso, disse que o Brasil não vai participar da OPEP, a organização dos 13 grandes produtores de petróleo do mundo. Mas, decepcionando a plateia, confirmou que o Brasil vai integrar a OPEP+, um grupo maior que agrega outros 10 países que não têm poder de voto. A OPEP+, eu acho importante a gente participar, porque a gente precisa convencer aos países que produzem petróleo
que eles precisam se preparar para o fim de combustíveis fósseis. Na reunião com o G77 mais a China, Lula falou sobre as guerras que estão acontecendo no mundo e voltou a criticar o conflito entre Israel e Hamas. O presidente defendeu novamente que o Conselho da ONU seja modificado para que mais países participem das decisões. O que está acontecendo na faixa de Gaza não é uma guerra, é praticamente um genocídio. E eu penso que daqui do G77 era importante que a gente fizesse um chamamento àqueles que estão em guerra, que é hora de parar, é hora de conversar, é hora da sensatez tomar conta da alma humana. Lula também foi convidado a subir no principal palco do evento para falar sobre a floresta amazônica, mas de improviso convidou a ministra do Meio Ambiente para acompanhá-lo. Ao invés de discursar, passou a palavra para Marina Silva e se emocionou ao explicar o porquê. Eu acho que é justo que, para falar da floresta, ao invés de falar o presidente que é do estado, que não é da floresta, a gente tenha que ouvir ela, que é a responsável pelo sucesso da política de preservação ambiental que nós estamos fazendo no Brasil. Os 10 primeiros meses do seu governo, reduzir desmatamento que estava numa tendência de alta assustadora, reduzir desmatamento em 49,5%, evitando lançar na atmosfera 250 milhões de toneladas de CO2. Ao longo do dia, Lula também se encontrou com o presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, e com o presidente da Comissão da União Africana, Moussa Faki. Lula conversou com Emmanuel Macron, presidente da França, sobre os esforços do Mercosul em fechar um acordo com a União Europeia. Mas em entrevista coletiva, Macron disse que é contra o tratado. O líder francês afirmou que acha que o acordo é incoerente com a política ambiental do Brasil, não levando em conta nem o clima, nem a biodiversidade. Sobre a declaração do presidente Lula, que classificou de genocídio a guerra entre Israel e o grupo terrorista Hamas, a Confederação Israelita do Brasil divulgou a seguinte nota, abre aspas, é uma acusação falsa que, vinda do presidente da República, ganha dimensões ainda mais graves. A CONIB, mais uma vez, pede serenidade e equilíbrio às autoridades nesse momento tão tenso e doloroso com o aumento de manifestações antissemitas no Brasil e no mundo. Fecha aspas. O Reino Unido vai doar o equivalente a mais de 215 milhões de reais para o Fundo Amazônia. O anúncio foi feito hoje durante a COP28. Agora, a contribuição do Reino Unido para o fundo totaliza mais de 700 milhões de reais neste ano. Especialistas ouvidos pelo Jornal da Record analisaram o impacto da ausência na cúpula do clima dos líderes das duas principais potências do mundo. Estados Unidos e China são os países que mais emitem poluentes na atmosfera. A ausência dos presidentes dos Estados Unidos, Joe Biden, e da China, Xi Jinping, na COP28 não foi vista de forma positiva. Segundo especialistas, os Estados Unidos estão entre os maiores consumidores de petróleo do mundo e a China de carvão. As duas nações são as que mais emitem gases de efeito estufa no planeta. Por isso, a presença dos líderes seria fundamental para tentar melhorar esse cenário. A ausência dos Estados Unidos e da China na conferência representa uma lacuna inaceitável, porque eles são detetores de mais de 40% da poluição de gases de efeito estufa. Então, mesmo que mandem representantes, não têm o mesmo poder político da presença dos mandatários para uma decisão, né? Então, eu acho que essa lacuna, ela sinaliza o enfraquecimento da conferência. Pesquisadores também avaliam que a escolha do local onde acontece a 28ª Conferência do Clima prejudica a formalização de acordos internacionais para a solução da crise climática. Dubai fica nos Emirados Árabes Unidos, região com a maior produção de petróleo do mundo.
Isso sem contar que a cúpula do clima da COP28 é liderada pelo sultão Al-Jaber, que além de ser ministro da Indústria e Tecnologia, também é diretor da estatal do petróleo do país. Nós estamos na mão do cartel da OPEP. É isso que está acontecendo com a COP28. Segundo a Organização das Nações Unidas, os fenômenos meteorológicos extremos, como as secas, as enchentes, as fortes tempestades com furacões e a elevação do nível do mar, registrados nos últimos meses no Brasil e no mundo, são alguns dos efeitos das alterações climáticas do planeta. Pesquisadores afirmam que só vai ser possível mudar esse cenário se a temperatura global parar de aumentar. Mas, para isso, é preciso diminuir imediatamente a emissão de gases poluentes. Em discurso aos líderes globais, o presidente Lula cobrou ações contra a crise climática. Segundo especialistas, ao mesmo tempo em que defende a proteção ao meio ambiente, o presidente não se opõe a novos projetos de exploração de petróleo na Amazônia, por exemplo. E a participação do país na OPEP, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, pode ser vista como contradição. O Brasil está mandando mensagens também, como a gente pode dizer, ambíguas, confusas. Quer dizer, de um lado diz, olha, nós queremos que todo mundo faça a redução dos seus gases de efeito estufa. O seu ministro anuncia que acha bom entrar numa organização cujo objetivo é ganhar dinheiro com petróleo. 60 caminhões começaram a realizar o transporte de entulho e lixo que estão espalhados por ruas e calçadas em 9 municípios no Rio Grande do Sul. Mutirões de limpeza são realizados quase todos os dias por moradores das regiões atingidas por enchentes. Rosane não esconde a tristeza. Tudo o que conquistou ao longo da vida foi para o lixo. A casa onde ela mora, em Mussum, a 160 quilômetros de Porto Alegre, ficou submersa durante a enchente que invadiu o município em novembro. Eram 3 jogos de sofá que nós tínhamos ganhado. E tapete, uma mesinha, a água levou tudo pela porta. A casa está vazia praticamente agora. Não tem nada, só a cama. Perto dali, o seu Hildo, de 68 anos, precisou sair às pressas de casa. A cheia do rio Taquari tomou conta do bairro onde ele mora, em Arroio do Meio. Todos os móveis foram levados pela água. Parte ficou pelas ruas e calçadas após a limpeza dos moradores. Nós tiramos aqui, o caminhão levou. É muito triste. No Vale do Taquari são 180 mil toneladas de resíduos em 9 cidades que aguardam há quase 3 meses pela remoção. Não é um processo simples. As prefeituras informaram ao governo do estado que não tem condições de resolver o problema por falta de verba, de equipamentos e de um lugar seguro para descarte que não prejudique o meio ambiente. O Mussum passou por 3 eventos climáticos extremos esse ano, né? Foi o temporal de granizo, que foi muito grave, aí depois aquela catastrófica enchente de setembro e novamente agora em novembro um novo evento de inundação. É só olhar o ambiente que a gente entende a gravidade ambiental que isso gera e, obviamente, o risco de proliferação de pragas e uma série de outras situações sanitárias que pode gerar. Nesta semana, uma comitiva do governo federal visitou cidades atingidas. O ministro da Secretaria de Comunicação Social da Presidência, Paulo Pimenta, anunciou a liberação de 26 milhões de reais para a reconstrução e a limpeza dos municípios. Em Encantado, um aterro foi improvisado para dar conta de tanto lixo. Então, as nossas equipes, através das nossas secretarias, estão fazendo o recolhimento desses materiais nos bairros e trazendo para os depósitos. E aí, daqui dos depósitos, então, que é a empresa que foi contratada, através do governo do estado, para levar, então, para um destino final, que é em Minas do Leão. Inicialmente, 9 municípios serão beneficiados pela verba federal. O governo gaúcho também investiu 110 milhões para a desobstrução de vias, remoção de escombros e outros serviços de limpeza. Enviou ainda 60 caminhões para a região que começaram a realizar o transporte do entulho para um aterro, trabalho que deve durar até 4 meses. O sul do Brasil é a região com o maior número de tornados do país. Só no estado de Santa Catarina foram registrados 6 tornados no último mês. O sul do país é a segunda área do mundo com maior incidência de tornados. Só perde para Oklahoma, nos Estados Unidos.
Nos últimos 10 anos, houve um crescimento de ocorrências desse fenômeno, fazendo com que a região registre hoje 70% dos tornados que acontecem no Brasil. A nossa ideia é que a gente continue alimentando esse banco de dados com essas informações para que a gente tenha mais precisão quais são as áreas mais afetadas e entendendo também as direções preferenciais do fenômeno. Só no mês de novembro foram registrados 6 tornados em Santa Catarina, em diferentes regiões. Por isso, o trabalho de monitoramento da Defesa Civil é mantido 24 horas por dia em tempo real. Quando há um alerta mais preocupante, os moradores das cidades que podem ser atingidas são avisados pelo celular. 2 tipos de avisos, né? Um são os avisos meteorológicos, que com até 3 dias de antecedência nós alertamos para as condições perigosas do tempo que podem acontecer, e depois a gente entra num outro nível de monitoramento, que é o alerta de curtíssimo prazo. Os tornados provocam destruição por onde passam. O mais recente, em Rio das Antas, oeste do estado, deixou muitos estragos. Uma cratera chegou a se abrir em uma rodovia. São perdidos mais de 60 milhões de reais por ano só em tempestades, e em tornados cerca de 4 milhões por ano. Adamir, que mora no interior do município, viu o tornado passar próximo de sua casa. Quando chegou aqui na minha instalação aqui, na minha estufa, ele desceu. Ele rodeou, levou tudo. Apesar dos danos causados pelos tornados no último mês, não houve vítimas. Ainda na região sul, a chuva forte voltou neste fim de semana. Previsão do tempo hoje é com a Giovana Rizardo. Oi, Giovana, boa noite. Mais alertas para os próximos dias? O que você prevê? Tem sim, Cris, até a segunda-feira. Boa noite para você, para o Celso e a você que nos acompanha. Agora, as nuvens mais carregadas estão entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Amanhã, uma frente fria avança pelo oceano e as nuvens de chuva forte aumentam no Paraná. No domingo e na segunda-feira, é alto risco de enchentes e deslizamentos entre a fronteira com o Uruguai e o leste do Paraná. No sudeste e no centro-oeste, temporais isolados à tarde. No norte, chuva rápida que pode ser forte. Apenas nas áreas claras do mapa é que o tempo fica firme. Pelo Brasil, o calor continua. Em Curitiba, os termômetros podem chegar aos 32 graus, assim como Campo Grande, no Recife e em Rio Branco. Em Vitória, máxima de 36, em São Luís, 31 graus e Boa Vista, 36. Em São Paulo e no Rio de Janeiro, domingo vai ser de sol na maior parte do dia e a chuva forte vem à noite. À tarde, o calor está garantido, com máximas de 34 e 37 graus. Em Aracaju e Fortaleza, nada de chuva e as máximas são de 31 e 33 graus. Tempo Delivery. O primeiro pedido vai para o Sandro Soares, de Feira de Santana, lá na Bahia. Oi, Sandro. Amanhã chove logo cedo e o dia vai ser bem abafado. Até terça-feira, a chuva pode dar as caras e o sol também aparece. As máximas vão ficar entre 30 e 31 graus. Giovana, o Carlos vai viajar e quer saber como fica o tempo em Ponte da Barca, lá em Portugal. Vamos para lá então. Oi, Carlos. A primeira metade do mês alterna entre chuva e sol. No fim do ano, a chance de chuva é maior. Nos próximos dias, tempo instável, com chuva, sol e ventos fortes. A temperatura não deve passar, olha só, dos 10 graus. Você também pode pedir a previsão do tempo para a sua cidade e ver aqui no Jornal da Record. Então, mande sua mensagem pelas redes sociais com a hashtag Você no JR. Cris e Celso, bom domingo. Para você também, Giovana. Valeu, Giovana. Vamos voltar a falar sobre a situação de emergência em Alagoas. Os poços de Minas, como os de Maceió, precisam ser muito profundos para extrair o sal-gema. A perfuração abaixo da superfície pode passar de 1.000 metros. Com isso, o solo pode ficar instável e se deslocar. Grandes crateras na terra podem surgir a qualquer momento. O sal-gema, encontrado no solo em Maceió, é bastante usado pela indústria. É a matéria-prima de produtos de higiene e farmacêuticos. Também é utilizado na fabricação de bicarbonato de sódio, soda cáustica e PVC. Para chegar até o minério, é preciso perfurar 5 camadas de solo cheias de materiais como areia e argila.
O sal-gema fica na 6ª camada, que pode estar a 1.200 metros da superfície, ou seja, uma distância de 40 prédios de 10 andares. Quando o poço chega até o sal, um buraco de cerca de 70 metros de diâmetro é aberto. Em seguida, bombas para extração mandam água até a camada mais profunda. E essa água sobe de volta pelo poço, misturada com o sal-gema. O problema é que esses buracos das perfurações nas minas interferem na estabilidade do terreno, que se desloca e provoca afundamentos do solo. Agora é esperar para ver se as rochas acomodam. Pode levar talvez meses, anos, alguns anos, mas a topografia, o relevo em cima vai mudar um pouco. A extração de sal-gema em Maceió usa 2 tipos de poços, o direcional e o vertical. Para manter o solo firme, os buracos nas minas são preenchidos com pasta de areia. Assim que a estabilidade é medida, as cavernas são cobertas com cimento. Como as densidades do sal e da areia são diferentes, os especialistas fazem um alerta. Esse material que foi colocado dentro das cavernas, se você não colocar um material com a densidade igual, você, com o tempo, tende a sofrer colapso, né? A Braskem encerrou a extração de sal-gema em Maceió em 2019 e começou o processo para estabilizar os poços em 2020. Até agora, das 35 minas da empresa em Maceió, 5 foram totalmente preenchidas e 3 seguem em processo de preenchimento com areia. Entre elas, a mina 18, que está em risco de colapso. Essa mina fica a 6 quilômetros do centro de Maceió e está às margens da Lagoa Mundaú. A região tem vasta área de mangues e grande variedade de peixes e crustáceos. Se houver um colapso, outras 2 minas próximas podem ser afetadas, com risco de abertura de uma cratera do tamanho do estádio do Maracanã. A taxa de deslocamento do solo está muito acelerado nesse local. Está havendo rupturas dentro da cavidade 18, lá no subsolo, que está gerando microtremores, né? Isso está propagando para a superfície. A atividade de mineração também já trouxe impactos em outros locais do mundo. Na Rússia, a cidade de Bereznik, a 1.500 quilômetros de Moscou, afunda aos poucos por causa de erros na extração de potássio, que fizeram com que o sal, que ajudava a sustentar as paredes e colunas das minas, se dissolvesse. No Brasil, a extração de sal-gema é realizada em 4 estados, principalmente no Espírito Santo. Em Maceió, a atividade começou na década de 70. Em 2018, tremores de terra assustaram a população e provocaram rachaduras nas casas que foram interditadas. O solo afundou em algumas áreas e mais de 55 mil pessoas precisaram abandonar a região. Hoje aí o que é que ocorre? Ocorre um desmoronamento. Houve um processo aí de não acompanhamento e aí a gente chega nessa situação em que você afeta a questão urbana e afeta a questão principalmente social. Veja a seguir: Venezuela realiza plebiscito neste domingo para decidir se reivindica território da Guiana, rico em petróleo e ouro. Garimpeiros invadem distrito de Diamantina, em Minas Gerais, em busca de pepitas de ouro. Projeto de lei aprovado em comissão no Senado endurece pena para o crime de feminicídio. Tempo mínimo de reclusão sobe de 12 para 20 anos. O governo do ditador Nicolás Maduro realiza nesse domingo um plebiscito na Venezuela para decidir sobre a reivindicação de uma região da Guiana conhecida como Essequibo. O controle da área é disputado pelo país vizinho desde o século XIX, por causa das riquezas naturais, como petróleo e ouro. Mas, de acordo com especialistas, Maduro levanta a pauta neste momento por causa de seu enfraquecimento político. O referendo está marcado e a propaganda espalhada pelas ruas da capital. A decisão do ditador Nicolás Maduro de manter o plebiscito na Venezuela vai contra a determinação da Corte Internacional de Justiça. Esse grupo de venezuelanos apoia o referendo de Maduro.
É um sentimento de pertencimento do nosso país, da nossa terra, diz esse homem. Nosso presidente convocou essa consulta para defender nossos netos. Um país completo, um mapa completo, afirmou esse outro apoiador. Um país completo, um mapa completo. No próximo domingo, os venezuelanos vão dizer se apoiam a decisão do governo de anexar parte da Guiana e conceder cidadania à população do país vizinho. A intenção de Nicolás Maduro é criar o Estado venezuelano da Guaiana Esequiba, uma maneira local de chamar a região de Essequibo. A área, que já fez parte da Venezuela no passado, ocupa 2/3 da Guiana, onde vivem 300 mil pessoas, um território maior do que a Inglaterra. A fronteira entre Guiana e Venezuela foi definida em 1899. A Guiana se tornou independente em 1966, quando deixou de ser território britânico. Em 2015, uma multinacional americana descobriu 46 depósitos de petróleo em Essequibo, o que alavancou a economia do país e aumentou o interesse da Venezuela em retomar a região. A Venezuela já vem demonstrando interesse em reincorporar esse território e foi aí que a Guiana levou o tema à Corte de Haia, que novamente está dizendo ao mundo que fazer esse referendo não é legal. O referendo não tem valor internacional, mas a decisão de Maduro de criar uma consulta pública para oficializar o apoio da população sobre esse tema acontece no momento em que o país se prepara para as eleições presidenciais, marcadas para 2024. A anexação de Essequibo é uma reivindicação antiga que une chavistas e opositores, mas a determinação da Corte Internacional de Justiça impede a Venezuela de realizar qualquer ação que aumente a tensão entre os dois países. A floresta amazônica separa a Venezuela da Guiana. No caso de uma ofensiva militar venezuelana, o único caminho por terra viável seria pelo Brasil. Em nota, o Ministério da Defesa informou que aumentou a presença de militares do Exército Brasileiro em Pacaraima, na fronteira com a Venezuela. Para Alberto Pfeiffer, especialista em questões internacionais da USP, uma guerra está descartada. A reivindicação da Venezuela tem que ser vista pelo que ela é. Ela é um assunto de política interna, doméstica, de um regime de Nicolás Maduro, enfraquecido, cada vez mais débil do ponto de vista econômico e político. E Nicolás Maduro procura elementos para fazer valer uma pauta própria, né? Uma pauta que permita a ele se refortalecer internamente e bradar alguma bandeira de patriotismo e dizer que ele tem que manter o controle da nação frente a essa ameaça externa, ameaça criada por ele mesmo. Um terreno em Diamantina, Minas Gerais, tem atraído garimpeiros ilegais em uma nova corrida por metais preciosos na região. O boato de que um homem teria encontrado ouro começou a circular e preocupa as autoridades. As imagens que circulam nas redes sociais mostram as pessoas cavando a terra. Elas usam enxadas, pás e picaretas para abrir buracos no solo, em um distrito de Diamantina, região central de Minas Gerais. O terreno começou a ser invadido depois do boato de que um morador teria achado ouro no local e enriquecido rapidamente. Dezenas de pessoas iniciaram então uma corrida em busca de metais preciosos na região. O garimpo manual acontece desde o início da manhã até o fim da tarde. A Prefeitura de Diamantina ainda não sabe dizer quantas pessoas estão no local. Também não foi confirmado se, de fato, alguém encontrou ouro atualmente na região. O que eu sei é que tem vários garimpeiros tirando ouro, não é? Nós ficamos sabendo também que é de uma vegetação rasteira, que é longe do rio, mas que requer o atendimento do município, né? Há 300 anos, Diamantina chegou a ser o maior centro de extração de diamantes do mundo. Mineração de ouro também acontecia na cidade. Mas hoje, sem uma autorização da Agência Nacional de Mineração, a prática é proibida, só que a pena é branda, até 1 ano de prisão e multa. A Secretaria de Meio Ambiente de Minas informou que vai tomar todas as medidas cabíveis para restabelecer a proteção ambiental em Diamantina. Esta ambientalista alerta que o garimpo ilegal é prejudicial à natureza e aos seres humanos, porque é usado mercúrio, que contamina a água, os peixes
e a vegetação. O garimpo manual leva o mercúrio, né? Que é o que ajuda eles a separar mesmo do cascalho o ouro. E é extremamente prejudicial para a saúde. Esse mercúrio também vai descendo na terra, vai contaminando as comunidades ribeirinhas mais abaixo. Nas Filipinas, foi emitido hoje um alerta de tsunami depois de um terremoto de magnitude 7,6 na escala Richter, que vai até 10. Os tremores aconteceram próximos a Mindanao, a segunda ilha do arquipélago, segunda maior ilha. Moradores saíram às pressas de casa e se aglomeraram nas ruas. Até o momento, o tremor não causou danos nem deixou feridos. Japão e Indonésia também monitoram os efeitos do abalo sísmico. Pelo segundo dia seguido, Israel responde aos ataques do grupo terrorista Hamas. Com a volta dos confrontos, não há possibilidade de libertação das pessoas sequestradas pelos terroristas. Desde as primeiras horas da manhã até o cair do sol, colunas de fumaça foram vistas na fronteira entre Israel e a faixa de Gaza. Foi o segundo dia sem trégua no conflito, depois de uma semana de cessar-fogo e troca de reféns por prisioneiros. Israel pediu que civis se retirassem de localidades que seriam atacadas, inclusive no sul de Gaza. O exército tinha como alvo infraestruturas dos terroristas do Hamas. Segundo o exército israelense, mais de 250 foguetes foram disparados de Gaza contra Israel entre ontem e hoje. Os militares israelenses também fazem operações por terra. Israel se preocupa com a chance de haver novas invasões do território, como a do dia 7 de outubro. Por isso, o governo anunciou que pretende criar uma zona de segurança na fronteira com a faixa de Gaza para reforçar a defesa e impedir a passagem de terroristas. O ministro da Defesa israelense, Yoav Gallant, disse hoje que o Hamas violou o acordo de cessar-fogo e exigiu o retorno de 15 mulheres e 2 crianças que ainda são mantidas reféns em Gaza. Neste sábado, o governo israelense também informou que retirou os negociadores do Catar, um dos países mediadores da trégua. Para as famílias dos mais de 130 sequestrados que ainda estão em poder do grupo terrorista Hamas, a interrupção nas negociações significa ficar mais tempo sem ter respostas. Pela segunda semana seguida, milhares de pessoas se reuniram aqui em Tel Aviv para exigir a libertação imediata de todos os reféns. O grito significa agora em hebraico. E Helena Trupanov, que estava sequestrada na faixa de Gaza, subiu ao palco para agradecer. Sem vocês eu não estaria aqui. Agora temos que trazer meu filho e todos os outros de volta. Agora. Este homem diz que veio prestar solidariedade às famílias dos reféns. Estamos todos desesperados por notícias dos sequestrados, diz ele. Agora, notícias de uma outra guerra entre Rússia e Ucrânia. A operadora de energia ucraniana afirmou hoje que a usina de Zaporíjia esteve à beira de um acidente nuclear depois de um blackout nesta sexta-feira. 2 linhas de energia sofreram interrupções depois de um ataque aéreo. O governo ucraniano busca mais apoio de países do Ocidente para combater a invasão russa. Em meio à previsão de um inverno rigoroso, o exército de Vladimir Putin começa a retomar territórios no leste ucraniano. A Ucrânia já começou a sentir os efeitos devastadores das baixas temperaturas. Nos últimos dias, tempestades de neve atingiram o país. Estradas foram bloqueadas e várias cidades ficaram no escuro. Os fenômenos mudam as estratégias da guerra, que já passou de 1 ano e 9 meses. Segundo o sargento de um batalhão da Ucrânia, os drones podem ser uma arma essencial neste período. Na capital Kiev, a população se preocupa com soldados nas trincheiras. Esta mulher conta que é voluntária e ajuda os combatentes preparando comida e bebidas quentes para eles. No inverno passado, Moscou atingiu infraestruturas energéticas na Ucrânia e comprometeu o aquecimento de civis e das tropas. Nesta semana, a Rússia afirmou ter retomado o controle de territórios no leste da Ucrânia. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky luta para conseguir apoio,
como explica a professora de Direitos Humanos, Beatriz Rebes. O que a gente vê hoje é mais do que uma guerra física, uma guerra de combate, uma guerra de bomba, a gente vê uma guerra de articulação política mesmo. Porque o Zelensky, ele sabe que ele precisa desses apoios para continuar, senão ele não consegue combater o exército russo. Um novo pacote de ajuda dos Estados Unidos ainda depende da aprovação do Congresso americano. O mesmo acontece na União Europeia. Todos os 27 países têm que concordar com o envio de mais recursos à Ucrânia. Para eles é importante a Ucrânia ganhar a guerra da Rússia, é importante frear os ideais russos, mas eles estão começando a colocar na balança. Quanto vai custar para a nossa própria política interna continuar mandando apoio para a Ucrânia? Até o fim do ano, o governo britânico deve liberar mais verba às tropas ucranianas. Enquanto isso, a ajuda chega de outra forma. Tropas ucranianas têm recebido treinamento militar aqui no Reino Unido. Desde o início da guerra com a Rússia, mais de 30 mil soldados fizeram esse intercâmbio e outros 20 mil foram capacitados na Ucrânia. Um dos fatores que, segundo a Rússia, motivou a guerra foi a negociação para a entrada da Ucrânia na OTAN, aliança militar do Ocidente. Mas a organização afirmou que o ingresso não deve ser aprovado em meio à guerra, porque quando um integrante é atacado, todos os 31 membros deveriam responder. E isso escalaria ainda mais o conflito. A gente pode ver uma terceira guerra mundial, porque a Ucrânia ela vai ter apoio legítimo desses países. Esses países vão lutar junto com a Ucrânia. E isso é o que mais amedronta a Rússia. Com o prolongamento da guerra e a falta de recursos, a tendência é de que a comunidade internacional apele para um acordo de paz, com concessões dos dois lados. Ela já cogita talvez, será que não vale a pena ceder um espacinho aqui? E a Rússia também ceder a participação da Ucrânia na OTAN para tentar acabar com esse conflito. A pressão da política internacional vai levar para esse acordo de paz nos próximos meses, sim. Uma nevasca atinge a Alemanha e causa transtornos no sul do país. O aeroporto da cidade de Munique precisou ser fechado. Mais de 700 voos foram afetados. A neve cobriu completamente trilhos e estradas e também causou a paralisação do transporte público. As autoridades pedem que as pessoas evitem deslocamentos desnecessários. Por causa da nevasca, a partida entre o Bayern de Munique e o Union Berlim pelo campeonato alemão precisou ser suspensa. Veja agora os destaques do Domingo Espetacular. Exclusivo. Roberto Cabrini investiga a misteriosa morte de Sabine Boguitti. Suspeita de roubar da própria mãe obras de arte famosas que valem milhões. A atriz caiu do prédio. Agora a mãe dela quebra o silêncio e resolve falar pela primeira vez tudo o que sabe. A quem interessava a morte era sua filha. A rainha do forró perde o próprio nome. Márcia Felipe, que tem sucessos com Wesley Safadão e Gustavo Lima, enfrenta uma tensa batalha na justiça. A gente mostra como uma disputa com o ex-empresário proíbe a cantora de usar o nome dela. O nome é meu e eu posso provar. Os personagens por trás de um flagrante que gera revolta. Essa mulher sofreu uma queda dentro de um ônibus de viagem. Foi deixada na rodoviária com as duas pernas quebradas e dias depois morreu no hospital. A família tenta entender por que ninguém chamou uma ambulância. Você vai conhecer o maior Jeep do mundo. O dono dessa máquina ostenta uma coleção de carros exóticos que vale mais de 100 bilhões de reais. Quer saber quem é ele? É no Domingo Espetacular. Depois da Hora do Faro. Até lá. Veja a seguir, nossos repórteres mostram como evitar contaminação por alimentos nesse período de altas temperaturas. O projeto de lei em discussão no Senado aumenta a punição para crimes de feminicídio. O tempo mínimo de reclusão, por exemplo, vai passar de 12 para 20 anos. O assassinato de mulheres no Brasil tem indicadores alarmantes.
Todos os dias, pelo menos 4 são mortas no país. Foram 32 anos submetida à violência do ex-marido. Ameaças nunca faltaram. É o que poderia ter vindo a morte. E com um detalhe, é muito claro para mim que não era só a minha morte. Era a minha morte e a morte das minhas filhas. Até que Solange criou coragem, procurou ajuda e conseguiu romper o ciclo de violência doméstica que vivia. Só que nem sempre é este o final da história de muitas mulheres. Todos os dias, 4 mulheres são mortas vítimas de feminicídio no Brasil. De janeiro a junho deste ano, foram registrados 722 casos, um aumento de mais de 2,5% em relação ao primeiro semestre do ano passado. Para conter o avanço da violência contra a mulher, um projeto de lei aprovado pela Comissão de Segurança Pública do Senado endurece a pena para esse crime. A proposta torna o feminicídio crime autônomo, ou seja, deixa de ser um agravante do homicídio. Outra mudança é o tempo mínimo de reclusão, sobe de 12 para 20 anos. O projeto também torna mais difícil a progressão da pena e anula a saída temporária de condenados. O texto ainda estabelece que, se o crime for praticado durante a gestação ou nos 3 meses após o parto, a pena será aumentada de 1/3 até a metade. O mesmo vale se a vítima for mãe de menores de 18 anos ou responsável por portador de necessidades especiais. O projeto de lei agora será analisado pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Eu tenho certeza que um projeto dessa natureza ele será rapidamente homologado. É a nossa urgência. É um tema que nos une, né? Que ele une a diferentes correntes ideológicas e partidárias. Para a presidente da Comissão de Enfrentamento à Violência contra a Mulher da OAB de Minas Gerais, aumentar a pena não resolve o problema. A solução para diminuir as estatísticas é investir em educação e em meios para garantir proteção às mulheres. Precisam de um investimento realmente sério por parte do Estado brasileiro, por parte dos Estados brasileiros em geral, para equipar essas delegacias de polícia, que é profissionais, agentes públicos preparados verdadeiramente para atender essas denúncias, mais casas de acolhimento. Na penúltima rodada do Campeonato Brasileiro, o Corinthians foi derrotado em casa pelo Internacional. No primeiro tempo, Maurício recebeu na entrada da área e chutou no canto. 1-0 Inter. Aos 11 minutos do segundo tempo, Romero empatou. Foi o 5º gol do paraguaio nos últimos 5 jogos pelo Timão. O Inter não sentiu o golpe e pouco depois, Wanderson decretou o placar final em Itaquera. 2-1 Inter. Com o resultado, o Corinthians permanece na 13ª posição, a 6 pontos da zona de rebaixamento. Já o Inter ocupa a 9ª posição, garantindo uma vaga na Copa Sul-Americana. Os bombeiros do Rio de Janeiro já estão nas praias com a chamada Operação Verão. A estação mais quente do ano só começa dentro de 20 dias, mas já existe uma preocupação com os afogamentos. Até um drone vai ser usado para alertar os banhistas. Dia quente é sinônimo de praia cheia no Rio de Janeiro. Não há lugar melhor, né? Você já viu a cor do mar hoje? Esmeralda. E o calor tá delicioso. Fez um calorzinho, o carioca já corre logo para a praia, se refrescar, aguinha de coco geladinha que não pode faltar de jeito nenhum. Os banhistas aproveitaram o mar calmo na praia do Arpoador, na zona sul do Rio. O colchão de ar virou boia para quem só queria se refrescar. Para garantir a segurança, o Corpo de Bombeiros deu início à Operação Verão. Um grande simulado de salvamento foi organizado na praia. Até março, serão 91 motos aquáticas no mar e 2 sonares para buscas subaquáticas. O planejamento estratégico determinado pelo comandante-geral inclui também
a ampliação em cerca de 20% do número total de guarda-vidas em ação nas praias. Um drone também vai emitir alertas sonoros para banhistas em situação de risco no mar, em pedras e nos costões. Uma medida de prevenção para evitar afogamentos. Só este ano, de janeiro a dezembro, os guarda-vidas realizaram mais de 24 mil salvamentos no estado, quase 60% a mais que no mesmo período de 2022. Para ter um passeio seguro, é preciso ficar atento às bandeiras de alerta colocadas pelos bombeiros. A vermelha indica alto risco. Atenção redobrada também com as crianças, que não devem ser deixadas sozinhas na água. Você avisa a criança, ó, fica na beiradinha, né? E não deixar nunca passar da arrebentação, senão pode ser puxado lá para dentro. Segundo a Organização Mundial de Saúde, cerca de 600 mil pessoas morrem por ano de intoxicação alimentar. Para evitar a contaminação, é preciso cuidado na hora de escolher a comida, principalmente nessa época de altas temperaturas. A panela fervendo é um sinal. O tacacá está prontinho para ser servido. Em Belém, é fácil encontrar barracas como essa. Nas últimas semanas, a temperatura na capital paraense passa dos 30 graus. Mesmo assim, a iguaria quentinha é a mais pedida nessa região. Faça chuva e faça sol. Tem que ter tacacá. Tem que ter o tacacá. Mas atenção, para consumir uma bebida tão quente nesse calor, tem que ter cuidado. Isso porque a temperatura do corpo aumenta. Por isso, a boa e velha dica de beber água com frequência continua valendo. Para o nosso corpo tentar regularizar essa temperatura, ele acaba suando mais e esse suor excessivo pode potencializar uma desidratação. Então a gente também tem que atentar muito para a ingestão de líquidos entre esse consumo de alimentos ou bebidas termogênicas. Sem o armazenamento adequado, alguns ingredientes do tacacá, como o camarão e o tucupi, esse caldo amarelo extraído da mandioca, podem estragar rapidamente. Por isso, a Vigilância Sanitária realiza um treinamento especial com as vendedoras. O maior desafio é a procedência do tucupi, né, que nós temos que ter essa procedência do tucupi, a procedência do produto de origem animal, que é o camarão, né, e a higiene da folhagem que elas usam para temperar o tacacá. O cuidado necessário para fortalecer uma cultura bem típica dessa região. Olha o queijinho na brasa aí, o melhor da praia. Nas praias do litoral norte do Rio, não faltam opções para beliscar. Afinal, passar o dia assim, à beira-mar, também dá fome. O cheirinho do queijo coalho na brasa vai longe. O alimento é o mais comum em Macaé e em Rio das Ostras. O queijo coalho é o mais vendido da praia, é o melhor, né? E muitas vezes quem está curtindo a praia não tem outra alternativa a não ser recorrer aos petiscos. O Leandro pediu uma porção com isca de peixe, anéis de cebola e batata, todos fritos no óleo. Eu sei que eu tenho todo esse risco, né, de gorduras e tal, mas é o que a praia tem para nos oferecer, né? Comer na praia com esse calorão de quase 40 graus não é uma tarefa fácil e pode terminar em uma intoxicação alimentar. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, cerca de 600 mil pessoas morrem por ano no mundo por causa da doença. Outras 420 mil adoecem após a ingestão de alimentos impróprios. O jeito é recorrer a opções mais nutritivas e naturais para não correr o risco de passar mal. Amendoim, você pode trazer castanhas, por exemplo. Dá para fazer sacolézinho lá em casa com suco de fruta natural. Então são outras opções que vão te refrescar e te ajudar a hidratar. Em Salvador, para onde a gente olha, tem um tabuleiro com o famoso acarajé. Vim aqui, não comi o acarajé, não fez nada. O quitute é mesmo o queridinho de quem vem aqui. A massa do bolinho é a base de feijão, frita na hora, no azeite de dendê bem quente e depois temperada com a famosa pimenta baiana, sempre no capricho. Mas quem não está acostumado, é bom tomar alguns cuidados em dias mais quentes. A pimenta, ela possui uma substância que é a capsaicina, que ela tem ação termogênica. Então, essa ação termogênica vai aumentar a temperatura do corpo. Com as altas temperaturas do ambiente e você consumir a pimenta em excesso e vai aumentar mais ainda, você pode gerar uma desidratação, porque vai perder muito líquido, e automaticamente também perder vitaminas e minerais que são importantes através do suor.
Biólogos e voluntários realizaram a soltura de 1.700 filhotes de tartarugas no rio Xingu, no sudeste do Pará. A espécie, que se alimenta de peixes mortos e plantas aquáticas, é fundamental para manter a qualidade da água nos rios. Tão pequeninos, mas cheios de energia. Nem parece que nasceram há pouco tempo. A soltura dos filhotes faz parte do projeto Tartarugas do Xingu, no município de Senador José Porfírio, a 800 quilômetros de Belém. A escavação auxilia o processo de nascimento das tartarugas, que naturalmente subiriam à superfície após saírem dos ovos. Mas o objetivo de todo esse cuidado é impedir que elas sejam pegas por animais que circulam a região e também para sensibilizar a sociedade sobre a importância da preservação da espécie. A gente evita algumas predações, ou seja, que aves comam, que outros animais os comam, e aí a gente, aumentando o número de filhotes no rio, a gente aumenta também o número de adultos. A soltura dos filhotes ocorre em pelo menos 20 praias do município, sempre entre agosto e início de dezembro. A cada ano, a iniciativa auxilia no nascimento de cerca de 500 mil tartarugas de diferentes espécies. Desde 2011, cerca de 6 milhões delas já foram soltas na natureza. Os locais são constantemente monitorados por 3 biólogos e 15 auxiliares do projeto. Além disso, são fiscalizados por órgãos federais, estaduais e municipais, por causa dos riscos de comercialização e consumo das tartarugas, que são proibidos. A recompensa de toda a dedicação vem em cenas como essa, novos caminhos de quem ainda tem uma vida pela frente. Muito gratificante a gente poder acompanhar esse processo delas, que é necessário, poder fazer parte desse projeto que tem um impacto ambiental gigantesco e que fica aí para as pessoas que tiverem a oportunidade, que se inscrevam, porque é uma sensação única. O Jornal da Record de hoje termina aqui. Essa edição na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais. Fique agora com a continuação do Cidade Alerta, edição de sábado. Record 70 anos, tem a sua cara. Boa noite. Boa noite, bom domingo para você.